Quero pedir que você abra sua Bíblia na sua casa, ou você pode acompanhar também na projeção. O texto que escolhido para esse tema é João, Evangelho de João, capítulo 21. Você pode abrir a sua Bíblia, João 21, ou acompanhar na projeção desse texto, desse tema. João capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 ao 17. João 21, 1 ao 17. Vocês acharam, hein? João capítulo 1, 21, 1 a 17. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque já havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou 90 metros. Ao saltarem na terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Versículo 12. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E o versículo 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque lhe tinha dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O tema da mensagem: qual é o teu chamado? Qual é o seu chamado? Nós temos a projeção, mas acredito que vai ficar só aquela imagem, certo, Thomas? Só essa imagem mesmo. Mas qual é o seu chamado? Deus tem um chamado para as nossas vidas. Essa é a grande verdade. Deus tem um chamado específico para
ou apenas para estar na igreja, ou apenas para receber a palavra, mas tem um chamado específico que Deus nos concedeu. Pedro tinha um chamado, muito claro, dado pelo Senhor Jesus, mas ele estava se esquecendo ou pensando que de alguma forma pudesse retornar às suas atividades normais. Pedro era pescador. Talvez na mente de Pedro e dos discípulos a missão deles já havia acabado. Muitas vezes na vida nós pensamos que o fim de um propósito chegou, quando na verdade é somente o começo. Muitas vezes você pensa, eu terminei esse curso, agora vou descansar. Não, agora a tarefa, depois de concluído um curso, uma faculdade, a tarefa vai ser muito maior do que apenas durante aquele período de estágio, aquele período de ensino. Ou você conquista algo, ou alcança alguma vitória na sua vida, aquele propósito não terminou, ele apenas começou. É o início da nova etapa. Muitas pessoas se casam e pensam, agora estou casado e pronto. Não, deve manter o casamento, deve manter aquela profissão. Se a pessoa não se atualizar, não buscar de Deus o entendimento da sua palavra acerca daquilo que ele está fazendo, ele vai ficar estacionado no tempo. Então, diante disso, muitas vezes nós pensamos que um propósito chega ao fim, mas na verdade é apenas o começo. Pedro tinha um chamado estabelecido por Jesus, mas ele estava se esquecendo. E no versículo 14, se você puder voltar na sua Bíblia aí, o versículo 14 nos diz que esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Já era a terceira vez que ele tinha se manifestado aos discípulos. Talvez os discípulos esqueceram, e ele estava tentando mostrar nessa terceira vez que eles tinham um propósito, tinham um chamado para cumprir. Mas eles, de alguma forma, estavam tentando esquecer. Havia um propósito, mas Pedro estava ali esquecendo juntamente com os demais. Todos nós, conforme eu falei há pouco, fomos chamados por Deus para um propósito específico. E muitas vezes, existem circunstâncias na vida, ou barreiras que aparecem no nosso caminho, que nos levam a querer desistir, ou olhar para trás. Ou muitas vezes Deus até nos colocará à prova daquele chamado que Ele nos deu. Lembra de Abraão, quando Deus o chamou? Que prova que Abraão teve? Foi chamado o pai da fé. Jesus também colocou à prova os seus discípulos, aqueles que queriam segui-lo. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 9, 62, Jesus também colocou à prova aqueles que queriam segui-lo. Em Lucas 9, 62, diz o seguinte: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás ou para trás, é apto para o reino de Deus. Então, muitos estavam dando desculpas para querer seguir a Cristo, mas Cristo falou: aqueles que lançam a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, se você tem um chamado, não olhe para trás. Olhe para frente, olhe para cima, olhe para Cristo. Muitas vezes, também a nossa fé ficará abalada. E olhar para trás nos parece a melhor opção. Diante de tanta situação difícil, diante de tanta dificuldade, a nossa fé parece que fica abalada. Mas o que a Bíblia fala? Lá em Hebreus 10, 38, nós temos o texto que diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. O que Deus está querendo dizer com isso? Com esses dois textos: aquele que coloca a mão no arado, ou aquele que recua na sua fé, não é apto para seguir o reino de Deus. Quantas pessoas você conhece, ou talvez você seja uma delas, que desistiu do chamado que Deus te deu, que Deus concedeu, que Deus chamou, ou esqueceu, ou as circunstâncias levou ele a desistir? Há pouco estava falando com uma pessoa acerca do ministério pastoral. Existe uma estatística que diz que o ministério pastoral, ele tem um período crítico para emplacar ou para desemplacar, que são 5 anos. Em 5 anos, ou o pastor ele realmente emplaca, ou ele passa a manter aquele ministério pelo qual Deus chamou, ou ele acaba desistindo. Mas não é porque Deus o tirou daquele chamado. É que as circunstâncias, as provas que vêm, muitas vezes fazem com que a pessoa desista. Então, irmãos, dentro disso, muitas vezes a nossa fé pode ficar abalada. E além das circunstâncias ou barreiras, muitas vezes aparecem pessoas
em nosso caminho que tentam desviar o nosso foco e nos fazer esquecer do propósito que Deus estabeleceu para nós. Pedro tentou fazer com que o próprio Jesus Cristo desistisse do seu propósito que Deus havia estabelecido. Se você puder olhar comigo na sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 16, vamos lá para Mateus 16, olha qual foi a proposta de Pedro quando Jesus falou que ele tinha uma missão dada por Deus. Mateus 16, do 21 ao 23. Mateus 16, 21 a 23. Enquanto você está abrindo a Bíblia, eu vou pedir para o Thomas pegar aqui um pendrive com a projeção. Não sei se é possível, Thomas, colocar ainda. É possível? Tem a projeção da mensagem no final, que talvez o Thomas vai conseguir ajustar. Mateus capítulo 16, abra sua Bíblia comigo, do versículo 21 até o versículo 23. Diz assim o texto, Mateus 16, 21 a 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Só um minutinho. É o mesmo tema, está com outra projeção. Vamos lá. Problemas técnicos nós estamos ajustando aqui, irmãos. Peço perdão. Mas vamos lá. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, todas as vezes que vem pessoas tentando te persuadir, fazer com que você desista do chamado de Deus, Cristo falou: arreda-te, Satanás, porque tem um chamado dado por Deus. Eu sinto, Deus me chamou para esse propósito. E há pouco falei com a pessoa, Deus vai confirmando no nosso coração qual é o nosso chamado. E vai confirmando entre as pessoas à nossa volta, aquelas pessoas que olham para aquilo que nós estamos fazendo e falam: que bênção é o seu chamado, é o seu ministério. Que bênção é o que você tem feito, tem abençoado muitas vidas. E não importa quantas pessoas falem para você, que você não serve para aquilo que você foi chamado, Deus é que vai te reprovar ou te aprovar. Somente Deus tem esse poder. Deus provou Abraão, ele foi aprovado. Deus provou outros tantos. Deus provou Saul. E o que aconteceu com Saul? Ele foi reprovado. E outros mais também. Mas enfim, irmãos, diante dessa mensagem, desse tema, as circunstâncias ou barreiras muitas vezes aparecem, mas tem pessoas que tentam colocar pedra, tropeço no nosso caminho. E no versículo 21 do texto de João, no capítulo 21 de João, dá para entender que Pedro havia se esquecido do propósito que Jesus tinha dado para ele. E além disso, estava conseguindo persuadir alguns a se desviarem dos seus propósitos também. Pedro disse no versículo 3, volta lá para o capítulo de João, capítulo 21. João 21, 3. Olha aqui que Pedro fala para os seus discípulos, para os discípulos, e também ele mencionou. João, capítulo 21, versículo 3. Vou pescar, foi o que ele disse. E o que os demais falaram? E os demais disseram: vamos também. Vou pescar. Ou seja, vou voltar à minha vida de pescador de peixes. Se Deus tem um chamado para a sua vida, não permita que ninguém o influencie, fazendo com que você se desvie desse chamado. Não permita que as circunstâncias, as barreiras, façam com que você tente voltar, a sua fé comece a desfalecer. As provas que vão vir para esse momento é apenas para te graduar. Como diz um pastor um tempo atrás aqui na igreja pregando, ninguém gradua de uma fase para outra sem que haja uma prova. Você que está fazendo faculdade tem que ter a prova para poder graduar.
Se não houver a prova, como é que você vai graduar? Então, diante das provas, Deus vai nos provando, Ele vai nos lapidando, para que nós possamos ser aprovados diante dEle. Tiago fala que as tribulações, as provações, vêm para nos fortalecer cada vez mais. E quando nos desviamos do propósito que Deus tem estabelecido para nós, os nossos esforços para fazer outra coisa serão em vão. Se você tem um chamado por Deus para fazer algo, seja esse algo, Deus fala para você, você vai ser mãe, você vai ser pai, você vai ser servo, você vai ser isso ou aquilo, você vai ser missionário, você vai ser evangelista, você vai ser um pregador de multidões, você vai cuidar apenas de uma família, ou de uma pessoa, seja o que for que Deus colocar no seu coração, não fuja deste chamado. Essa é a mensagem de Deus. Por mais experientes ou por mais competentes que nos consideremos, o sucesso pode até aparecer, mas ele estará fora da vontade de Deus. Nós conhecemos pessoas riquíssimas financeiramente, mas que dariam tudo para ter a sua família de volta. Tiveram sucesso na vida, mas escorou a escada no edifício errado. Subiu na vida, mas com a escada escorada no edifício errado. E por esse motivo hoje estão sofrendo. Dariam tudo o que têm para poder ter de volta a sua família, o seu lar. E como é maravilhoso, irmãos, poder ver essas famílias gravando esses vídeos nos seus lares. Hoje pela manhã, a família do Gastão, todos ali leram um texto e participaram. Que maravilha! Isso é muito bom. Esse momento que nós estamos vendo da igreja, nesse instante, não tem preço. Não tem preço que pague. Você pode ter um mundo de riquezas. Por isso que a palavra de Deus fala no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. A principal casa que Deus quer edificar não é a casa material, é o templo do Espírito Santo, a casa onde o Espírito Santo habita, nossa vida. Deus está edificando a nossa vida. Aí o trabalhar não é em vão, porque Deus está conosco, sempre conosco. Por mais experiente que você seja, por mais competente que você se considere, se você está fora da vontade de Deus, de nada adiantará. O versículo 3 nos diz que naquela noite os discípulos não pescaram nada, em João capítulo 21, versículo 3. Naquela noite eles não pescaram nada. E o versículo 4 e 5, Jesus aparece e pergunta, tendes alguma coisa para comer? Eles não tinham nada, porque estavam fora do propósito de Deus. Tendes alguma coisa para comer? O próprio Jesus perguntando para os seus discípulos, o que você tem na sua casa para me dar? Rancor, angústia, traição, ódio, amargura? Ou uma vida de paz em meio às tempestades? Ou um entendimento da palavra que eu tenho pregado, que eu tenho ensinado a você através do meu filho? Deus deve estar falando isso para você também nessa noite. O que você tem para Jesus? O que você tem para Ele? Cristo falou, o que vocês têm para comer? E eles falaram, nada, apanhamos, nada. E diz o versículo 6, Jesus disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. 153 grandes peixes foram pescados. Você que é pescador, já pescou essa quantidade de peixe? Ou pelo tamanho, a rede não se rompia diante de tudo aquilo que eles estavam fazendo? Então Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, se nós estivermos no centro da sua vontade. Essa experiência da pesca milagrosa, Pedro já havia passado com Jesus, lá em Lucas 5:5. Lucas 5:5, Pedro chegou a dizer a Jesus, mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Lucas 5:5. Mas sob a tua palavra lançarei a rede. O que eu entendo nesse texto? Sob a tua palavra, eu vou voltar ao chamado do Senhor. Sobre a tua palavra, eu não vou desistir do chamado, porque o Senhor tem um chamado para mim. E nada fará com que eu desista do seu chamado. Se você tem desistido do chamado para o que Deus propôs para você, volte. Ainda há tempo de voltar.
Mesmo tendo a experiência de milagre com Jesus no passado, não foi suficiente para que Pedro se mantivesse firme o propósito que Jesus tinha para ele. Ele tinha tido vários milagres, assistido, visto Cristo fazer. Mas mesmo aquilo não estava sendo suficiente. Jesus havia dito para Pedro em Mateus capítulo 4, 19, vinde após mim. Mateus 4, 19. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha só qual era o propósito, qual era o chamado de pesca. Não era de Pedro, não era ser pescador, mas sim pescador de homens. E Pedro tinha chamado, Mateus 4, 19, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nós estamos sendo pescadores de almas para Cristo? Será que a nossa vida está transmitindo isso? Ou nós estamos impactando quem nós estamos impactando hoje com a nossa vida? Será que impactamos uma pessoa, duas ou multidões? Deus tem um chamado para nós. E o nosso chamado é só nosso, ele é personalizado. Mesmo tendo experiência, você pode ter experiência de milagres com Jesus Cristo, mas se você esquece do chamado ou tenta desistir, de nada valerá. E eu faço uma pergunta, você já teve alguma experiência de milagre com Jesus? Diante dessa experiência, Deus abriu seus olhos para um chamado que Ele tem para a sua vida? Muitos só lembram do chamado de Deus em momentos difíceis. Tem muitas pessoas que quando estão ali sepultando um ente querido, lembram, poxa, eu tenho um chamado por Deus, eu vou voltar. Naquele momento de crise, de dificuldade, as pessoas muitas vezes lembram do chamado. Muitas vezes lembram do chamado. Então não espere chegar um momento difícil para que você possa voltar para o chamado de Deus. Em João 21, 9, nos diz, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Mais uma vez, Jesus procura lembrar Pedro do seu chamado. O versículo diz, brasas. Onde Pedro estava quando traiu Jesus Cristo? Uma das vezes. Diz o texto de João 18, 25, lá estava Simão Pedro, aquentando-se, ou seja, estava se aquecendo diante de brasas, e perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse não. Então, quando Cristo colocou brasas ali naquele momento em que eles desceram do barco, Pedro deve ter se lembrado, poxa, eu estava entre escarnecedores, me aquecendo. Mas mais à frente um pouquinho, o versículo diz peixes e pão. Aquilo lembrava a Pedro que Jesus estava o chamando para a comunhão. Tinha brasas, peixes e pão. Muitas vezes Deus usará situações para nos fazer lembrar do chamado que Ele tem para as nossas vidas. O último momento desse texto que nós estamos meditando aqui, em que Jesus faz Pedro se lembrar do seu chamado, do seu propósito, ele repete uma pergunta por 3 vezes. No capítulo 21, versículo 15 a 17, não vamos ler novamente, mas o texto fala, que ele faz ali a pergunta, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Por 3 vezes Pedro repetiu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por 3 vezes Pedro negou a Cristo. E por 3 vezes Cristo deu a oportunidade de Pedro se redimir para com ele. Existem várias formas de você fazer pergunta. Você pode fazer a pergunta interrogativa, pergunta para alguém que oração, a resposta vem. Existe aquela pergunta retórica, onde a resposta é óbvia. Onde uma pessoa chega molhada e você fala, está chovendo? Com certeza. Mas existe também aquela pergunta reflexiva, onde Pedro foi colocado para reflexão. Assim como Deus perguntou para Caim. Existe essa pergunta reflexiva. Foi o tipo de pergunta que Jesus fez para Pedro. Pedro, tu me amas? Muitos falam que ele respondeu com amor filéu, ou mais no final respondeu com amor agapau. Independentemente da forma que ele respondeu, Cristo perguntou por 3 vezes, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E Pedro falou, tu sabes que eu te amo. Deus sempre usará perguntas para nos colocar dentro do propósito que Ele traçou para as nossas vidas, do chamado.
E concluindo essa reflexão, qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Você já identificou? Qual é o seu chamado? Não fuja dele. Não se deixe influenciar. 1000 pessoas podem falar que você não serve para tal função. Apenas uma pessoa pode fazer você desistir. Quem é? Você mesmo. E Deus pode falar, continue no seu chamado, eu vou te capacitar. Não se deixe influenciar. Lembre-se dos milagres que Deus já realizou em sua vida e tem realizado e pode realizar muito mais ainda. Preste atenção nas perguntas que Deus tem feito a você. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita. E quando Ele nos capacita, Ele fará de tudo para nos fazer lembrar do nosso chamado. Não importam as desculpas que tentamos dar a Deus. Pedro tentou usar a desculpa da profissão. O que aconteceu? Fora da vontade de Deus, para Pedro, o mar não estava para peixe. Quantas redes vazias você tem puxado, estando fora da vontade de Deus? Quantas vezes você bateu a porta e não conseguiu abrir nada, porque você estava fora da vontade de Deus? Será que temos usado a desculpa da profissão para fugir do chamado de Deus? Muitas vezes você pode ficar preocupado, olha, eu vou servir a Deus, mas vou viver como? Meu justo viverá pela fé. E Deus vai suprindo, Deus vai suprindo. Foi isso com muitas pessoas do passado. Quando Deus chama, Ele nos capacita, Ele supre também. Para Moisés, eu coloquei na projeção algo muito interessante. Moisés tentou usar a sua limitação física para tentar fugir do propósito que Deus havia chamado. Olha o que diz o versículo 10 do capítulo 4 de Êxodo. Está na projeção também. Então disse Moisés ao Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O que ele estava querendo dizer? Olha, Deus, eu não sou eloquente, eu não sei falar direito, falo tudo errado, ou muitos falam que Moisés era gago. Mas diz o texto mais à frente que Deus falou, você vai ser o profeta, você vai ser Deus para com as pessoas, e Arão vai ser o seu profeta, Arão vai divulgar, vai falar aquilo que você falar para Arão. Vocês farão uma parceria de divulgar a minha mensagem. Olha lá em Êxodo capítulo 10. Então não use essa desculpa da sua limitação física para deixar de fazer o chamado que Deus colocou para você. Será que pensamos que alguma limitação física é empecilho para cumprir o chamado de Deus? Faça essa pergunta para aquela pessoa chamada, para o jovem chamado Nick. Ele é um evangelista e palestrante motivacional. Ele nasceu sem pernas e braços. Muitos conhecem a história dele. Será que para ele foi limitação física? Ele não pôde falar de Deus por essa limitação? Moisés tentou usar essa questão do texto aqui que fala que ele era pesado de boca e pesado de língua. Tem mais personagens que nós podemos lembrar nesse momento que tentou sair ou estar fora do propósito do chamado de Deus. Lembra de Gideão? A próxima projeção. Gideão tentou usar a sua limitação social. Em Juízes 6,15 ele disse, ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Gente, não é isso que fará com que nós possamos desistir do chamado de Deus. Deus usa pessoas independentemente da sua condição física, da sua condição social. Gideão tentou colocar isso. Ó Senhor, se o Senhor está conosco, porque temos tantos problemas? Ele disse um pouco antes. Ele estava escondendo ali dos midianitas, malhando trigo. E quando o anjo falou, vai, ó homem valoroso. Ele falou, mas a minha família é pequena, eu sou o menor da minha casa. Não vamos usar a nossa limitação física ou a nossa limitação social para não fazer a vontade de Deus.
Mas tem mais um personagem, eu coloquei mais dois aqui, que dá para nós refletirmos também um pouco. Isaías tentou usar a sua limitação moral e comportamental. Olha o que diz Isaías 6,5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Essa situação moral da nação e comportamental também de Isaías estava fazendo com que ele pensasse, poxa, será que eu sou a pessoa que Deus quer me chamar? Que Deus quer que eu faça isso? Mas diz o texto que Deus colocou ali uma tenaz e purificou a boca de Isaías. E ele pôde ali servir, depois a quem enviarei, disse o Senhor. E o que Isaías falou? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então pense assim, se você hoje tem um chamado para falar de Deus, seja para uma pessoa, para duas, ou na sua casa, ou para multidões, Deus vai te capacitar. Vai mudar o seu comportamento, ele transforma, ele restaura, como aconteceu com Isaías. Se você está falando palavras que não competem a um cristão, pense, será que Deus está me transformando? Eu estou lutando contra essa transformação? Então Moisés tentou usar a sua limitação física, Gideão a sua limitação social, Isaías a sua limitação moral e comportamental. E Jeremias? Qual foi a desculpa que Jeremias tentou dar quando Deus o chamou? Olha comigo lá. Jeremias tentou escapar do chamado de Deus usando a desculpa da sua pouca idade. Jeremias 1,6 diz, então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Aqui nós podemos fazer duas aplicações. Pouca idade, segundo alguns estudiosos, Jeremias tinha aqui entre 15, 16, 12 anos, não sabemos exatamente qual a idade, mas enfim, ele era uma pessoa muito jovem. Podemos fazer essa aplicação, você é jovem e fala, eu sou apenas uma criança, Senhor. Como é que eu vou falar do Senhor? Não importa, nós podemos observar hoje, pela manhã, uma família, crianças falando do Senhor, falando da palavra. Ou podemos fazer aplicação também diante de tantos nomes de profetas. Eu sou pequeno diante deles, de Isaías, de outros profetas mais. Talvez eu não tenha a qualificação para falar, estou começando agora a minha caminhada com o Senhor. Sou apenas uma criança, estou engatinhando no ministério, mas Deus chama aqueles que estão com o coração de uma criança. Deus não chama aqueles que se acham capacitados para servi-lo. Deus capacita aqueles que Ele chama. Isso é o que nós encontramos na palavra. Quando Jesus Cristo chamou os seus 12 para segui-lo, Ele não olhou para a qualificação profissional de cada um deles, nem pelas suas riquezas. O que Ele olhou foi a qualificação moral, o coração puro, o desejo de receber. Ele não chamou nenhum fariseu, nenhum escriba, porque eles já estavam cheios de conceitos, de preconceitos. Por que Ele chamou pescadores, pessoas iletradas? Quando chegaram a perguntar para ele, ele falou, olha, não se coloca remendo novo em tecido velho. Não se coloca vinho novo em odre velho. Ou seja, já existe um preconceito, e quando a pessoa tem um preconceito, não importa o que você faça ou fale, a pessoa está com a barreira na mente e no coração para poder servir a Deus, para ser chamado por Ele. Mas Deus chama, Deus capacita. A pergunta que eu faço nessa noite, qual ou quais desculpas estamos tentando dar para Deus? Todos que foram chamados por Deus e não desistiram, Deus os capacitou. Os meios que Deus usa para nos convencer do nosso chamado, às vezes pode ser meio doloroso. Lembra do caso de Jonas? Quando Deus deu uma ordem, o chamado de Jonas era para pregar numa cidade. É como se dissesse hoje Deus falando para você, olha, vai e pregue para as pessoas que estão lá em Colombo.
Fale para alguém que está precisando da minha palavra. Aí você vai lá para o Boqueirão, lá para o sítio cercado, lá do outro lado. Naquela época, Deus usou um grande peixe, para colocar Jonas no propósito dele. O que será que Deus poderia fazer nesse momento, se Deus nos chamar para falar dele? Então, muitas vezes é dolorido, mas Deus, Ele quer nos fazer ficar no caminho dele, no chamado dele. Qual é a desculpa que nós estamos dando para tentar fugir do chamado de Deus? Profissão, limitação física, social, comportamental, pouca idade ou muita idade. Talvez você possa falar, mas eu sou muito idoso, não tenho mais condições. Tem sim. Deus, Ele não escolhe, não faz acepção de pessoas. O que Ele quer é que nós ouçamos o chamado dEle e façamos o que devemos fazer. A pergunta que fica é: que desculpa nós temos dado para Deus? Não fuja do seu chamado. Seja a ferramenta que Deus quer usar. Não fuja. Seja a ferramenta que Deus quer usar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que ouvimos, pelo culto que prestamos ao Senhor, ó Deus. E nos ajude a lembrar do chamado que o Senhor tem nos colocado. Pai, nos capacite para cumprir o seu chamado. Não permita, ó Deus, que as circunstâncias, que as provas, que as dificuldades, ou que pessoas tentem nos persuadir, ó Pai, a desistir do seu chamado. Que possamos lembrar também, ó Deus, que não é a limitação física, social, econômica, ou seja, qual for a limitação que nós possamos colocar diante do Senhor, isso não impedirá com que o Senhor faça com que possamos cumprir o nosso chamado. Pai, abençoe a tua igreja. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nós e através de nós, ó Pai. Abençoe que essa semana tenhamos uma semana de bênção e de vitória na tua presença. Nos guarde, nos proteja, ó Deus. Pedimos isso no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos.